Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a minha vida. Nosso orientador enterneceu-se, comovia-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemo-nos em ação. O chefe esmerou-se, exime conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de vincular-lhe as bênçãos. Mas no dia imediato, quando voltamos ao hospital, pela manhã o quadro já era diverso. Melhorados com segurança, os doentes já não se lembravam mais do nome de Deus. O enfermo de número 1 se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Aquele malandro pagará, já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu porque achou que eu morri. E me deve um dinheiro, naturalmente ficará muito satisfeito. O segundo esbravejava: ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar, quero alta hoje. O terceiro reclamava: quem falou aqui em religião? Não quero saber disso, chamem o médico. E gritando para a enfermeira que assomara a porta, disse: moça, se minha mulher telefonar, diga que eu sarei e que não estou. O doente do número 4 vociferava para a jovem que lhe trouxera o lanche matinal: saia da minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com este bule na cabeça. Atônitos, diante da mudança à vida, recorremos à prece, e o supervisor espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizara pelas bênçãos, esclareceu bem-humorado: sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E, sem qualquer delonga, o supervisor podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse ocorrer coisa pior. Que lição tiramos então, queridos irmãos, dessa pequena história? Primeiramente, entendemos que o plano espiritual está sempre trabalhando em nosso favor, não é? Diz que no tempo de Jesus, diz que não, é verdade, houve muitas curas quando Jesus andou na terra, mas que atualmente há muito mais que antes. Existem muito mais curas, o plano espiritual trabalha intensamente em nosso favor. Mas, como vimos aqui, os doentes, não é? Quando melhoraram, esqueceram, não é? As suas promessas de se melhorar como espíritos que eram, se voltar para Deus. Então, por que chega a enfermidade para nós? Porque estamos distantes de Deus, distante dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Então, muitas vezes diz: mas como eu estou distante de Deus? Se eu vou na igreja todos os domingos, se eu vou no centro espírita, sempre. Mas ir à igreja, ou vir no centro espírita, ou ir até no médico, e não usar o que o médico diz, como o médico diz para usar o medicamento, não adianta. O médico nos dá uma receita lá, nós temos que seguir religiosamente o que o médico disse na receita. E nós viemos à casa espírita ou vamos na igreja e precisamos também aplicar, não basta só vir. Nós temos que exercitar
o que a religião que estamos seguindo nos orienta. Não basta nós irmos tomar o passe, levar a água fluidificada. Isso aí ajuda. Mas o que vai nos levar a melhorar é aplicar o que aqui se conversa. É exercitar. Então, queridos irmãos, esses irmãos da história, eles queriam a cura do corpo. Então, quando a gente busca primeiro a cura do corpo e não do espírito, a enfermidade pode voltar novamente. Muitas vezes a gente consegue a melhora do corpo, mas se não se transforma, essa enfermidade vai estourar em algum outro lugar, porque nós não mudamos, não nos educamos, não aplicamos essa mudança, não fizemos essa transformação dos nossos sentimentos, não nos educamos. Quando estamos com a dor, vocês veem como a dor é educadora. A dor nos ajuda a nos transformar. O sofrimento nos ajuda a nos transformar, porque aí nós descemos do nosso salto lá, nós acerenamos para buscar Jesus. Porque Ele é o remédio, né? Jesus é o médico das almas, diz no Evangelho. Então, muitas vezes queremos nos livrar da doença simplesmente. Por que queremos nos livrar das doenças? Para não estar sofrendo a dor. Não queremos esse trabalho que a enfermidade nos dá, esse sacrifício. Mas muitas vezes nós queremos a cura para voltar aos mesmos erros que cometíamos antes. Queremos melhorar, mas muita gente diz, agora quando eu melhorar do meu fígado, vou tomar uma bem gelada, agora para comemorar que eu melhorei, não é? Agora quando eu melhorar eu vou comer um churrasco bem gordo. Deixa o coitado comer, porque o coitado está doente, o coitado está se prejudicando mais. Então, queridos irmãos, a enfermidade vem para nos educar espiritualmente. Então, por que nós temos que buscar a cura do espírito? Porque quando nós alcançarmos a cura do espírito, nós não vamos enfermar mais. Então não adianta nós curarmos o corpo. Adianta porque nos alivia a dor, mas nós temos que tirar aprendizado dessa cura. Quando nos curarmos espiritualmente, não vamos enfermar mais. Então muitas vezes a gente diz, eu quero a cura espiritual. A gente quer que os espíritos nos curem, mas nós não buscamos nos curar. Esse nos curar é nos educar, nos melhorar como seres que somos. Viemos até aqui cometendo coisas erradas, todos nós somos imperfeitos. E cada um de nós vai colher os seus frutos, amargos ou doces, conforme os plantamos, a seu tempo. Mas então, queridos irmãos, precisamos melhorar espiritualmente. Não é que os espíritos nos curem, nós precisamos nos curar, nos aproximando de Deus, buscando entender o que Deus quer de nós. Então, queridos irmãos, Jesus dizia assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vocês já devem ter ouvido esta citação no Evangelho. Jesus, então, ele não prometia cura. Ele prometia aliviar o nosso fardo. Por que ele não prometia a cura? Porque a cura depende de cada um de nós. A cura do Espírito depende de nós, é nós queremos. Muitas vezes nós temos toda, não é, a atenção, o melhor médico, os melhores medicamentos, as melhores aparelhagens, os melhores exames, tudo a tempo e a hora. E não conseguimos a melhora, porque queremos que alguém nos cure. Se nós não quisermos nos curar, meus irmãos, podemos ter toda essa parafernália toda na nossa volta e não vamos melhorar. Então, por isso que Jesus ele dizia, vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele alivia o nosso fardo e diz para nós, a cura pertence a ti, a tu querer melhorar. Jesus não dizia, eu te curo. Jesus dizia, a tua fé te curou. Por quê? Porque ele sabia que a melhora está dentro de nós, nós queremos melhorar. Mas não é melhorar só da enfermidade, é melhorar como ser.
como espíritos que somos. Nós somos um espírito hoje nesse corpo, cada um de nós. E esse corpo um dia vai ficar lá no cemitério, mas nós espíritos vamos continuar com felicidade ou com sofrimento, porque a gente muitas vezes não curou nem o corpo, não se curou, segue se sofrendo, sofreu aqui com a enfermidade e segue sofrendo no mundo espiritual, porque não tirou o aprendizado da enfermidade. O espírito continua doente, então ele vai continuar sofrendo no mundo espiritual, até se dar conta, até se arrepender das suas faltas verdadeiramente, que é o que precisamos todos nós fazer, nos dar conta que viemos errando até aqui e, bom, a partir de agora, meu Deus, eu errei, eu judiei do meu corpo. Isso aí, quem está com a enfermidade, nós estávamos conversando ontem, quem está com a enfermidade, o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, ele tem uma palestra que ele tem, um vídeo, que ele conta que cientistas estudando que nós temos comando sobre o nosso corpo. Então ele começou a contar numa palestra, começou a induzir o povo eroticamente. E todo mundo se envolveu naquelas palavras deles e ficaram envolvidos, excitados. E ele disse assim, ó, vocês veem que vocês podem comandar qualquer órgão do corpo de vocês. Então isso que ele quis dizer, se nós temos uma enfermidade, nós temos, o comando está na mente. Então nós podemos falar com o nosso órgão, nós podemos movimentar o nosso órgão, nós podemos movimentar a enfermidade, extirpar a enfermidade, através de nós querermos. Por isso que Jesus dizia, a tua fé te curou, essa confiança que tu pode. Mas não é só para se livrar da enfermidade, é se curar da ferida espiritual, da doença espiritual, do mau comportamento que nós temos. Então, queridos irmãos, a tua fé te curou. A fé é a compreensão. Compreensão que nada acontece sem a vontade de Deus, que essa enfermidade, quando chega para nós, não é castigo de Deus, que muitas vezes a gente pensa, mas por que eu? Parece que eu não é, deveria ser, vamos dizer, eu não poderia, porque eu não tenho porquê, porque sofrer. Se eu sou uma pessoa boa, tanta pessoa que não presta, não sofre, e eu que sou uma pessoa boa, sofrendo uma enfermidade. Mas eu não sou nenhum privilegiado que não possa sofrer. Eu também faço coisas erradas. Então, quando chega a enfermidade para nós, meus irmãos, e a primeira coisa que queremos saber, por quê da enfermidade? Por quê? Porque nós não assumimos que nós somos a causa da nossa enfermidade. Então já queremos achar alguém culpado. Por quê? Por que será que eu estou sofrendo? Quando na verdade nós devíamos perguntar, para que chegou essa enfermidade em nós? Para quê? Para que eu mude. Não é? Ninguém lê a mensagem que a enfermidade nos traz. Isso aí está nos ensinamentos aqui, meus irmãos. Nós temos que ver qual a mensagem. Quando chega uma enfermidade para nós, o que será que Deus está querendo me dizer? Não se sentir vítima. Mas por que eu? Chegou agora essa enfermidade. Por que eu? Porque eu errei lá no início. Porque eu, então, não é? A gente descobrir que a causa do nosso sofrimento somos nós mesmos. Nós erramos nessa encarnação ou em outra e hoje estamos colhendo fruto. Mas não é castigo. É a oportunidade de nos mudar. Está chegando a nossa conta e nós temos condições de saldar ela, nos transformando, trabalhando no bem. Diz no Justiça Divina, que é um livro do Raul Teixeira, diz assim, ó, quando a justiça divina te procurar, para acertar as tuas contas e te encontrar trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que a tua conta, que o teu débito seja suspenso por tempo indeterminado. Vejam que maravilha, a misericórdia divina. Então por isso que a doutrina nos traz esta verdade aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Onde que está? Fora da caridade não há salvação. Então, porque ela sabe que a caridade, a verdadeira caridade, é o único meio de nós saldarmos as nossas dívidas. Então não percamos tempo, queridos irmãos. Nos envolvamos no bem, trabalhamos, nos entregamos ao bem. Não em troca, mas porque aí nós vamos também nos melhorando. Essa cura espiritual
Não é só nós orarmos, tomarmos água fluidificada, vir na casa espírita. É trabalhar. Se realmente temos fé, se compreendemos que Deus é um Pai bom, vamos trabalhar para esse Pai bom. Qual é o filho que sabe que o pai é bom e vai ficar lá de braços cruzados? Não é um bom filho. Se queremos ser um bom filho, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. E nós somos os braços de Deus aqui na terra. Estamos a serviço do bem, estamos com Deus. E assim nós vamos nos curando. Então, para quê? Para que esta enfermidade? E aí, meus irmãos, vamos ver a mensagem que essa enfermidade nos traz, não é? Vamos ver a origem. Muitas vezes estou com a glicose alta, estou com quase diabetes, pré-diabetes, diabetes. Muitas vezes esse açúcar é a falta de doçura em nós. Dá para nós associarmos bem, não é? Chega a enfermidade, chega um problema para nós, é porque nós estamos muitas vezes distante estamos amargos com as pessoas, nada tem gosto para nós. Estamos com acidez no estômago, não é? Somos muitas vezes muito egoístas, pensamos só em nós. O nosso coração, não é? Muitas vezes tem um problema de coração, o amor. Está faltando amor, vamos amar. Jesus nos convida, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós precisamos, isso aí não é só para nós estar repetindo, queridos irmãos, é para nós trabalharmos, é para nós construirmos essas virtudes. É um convite de Jesus há 2016 anos. Então não podemos deixar para depois. Depois, mas por que eu não amei meu filho? Por que eu não amei meu marido, minha esposa, minha mãe? Nós não amamos nem a nossa mãe, muitas vezes nós ficamos com distância, colocando paredes entre nós. Então precisamos exercitar esses sentimentos. Vinde a mim todos vós que sofreis. Vamos contar uma historinha para nós aqui, ó. Doença e o remédio. Naquele momento, Nestor estava extremamente desesperançado. Não bastavam os problemas financeiros e familiares, agora surgira nele uma grave doença de difícil tratamento. Se ele já não era muito religioso antes, agora deixara definitivamente de acreditar em Deus e em uma justiça maior. Antônio, velho conhecido, há muito tempo tentava auxiliá-lo, levando o consolo da doutrina espírita, procurando reanimá-lo, dando-lhe novas esperanças. Nestor, refratário a qualquer informação no campo religioso, irônico, provocou seu amigo. Antônio, eu só vou acreditar nos espíritos e nesse seu espiritismo se vieram de seus amigos do mundo invisível para me curar dessa triste enfermidade que eu tenho. Isso é possível? Perguntou entre incrédulo e esperançoso. Impossível não é, respondeu o amigo, mas é bastante improvável. Então não me venha falar de Deus e espíritos protetores, se eles não podem desfazer o mal que me apareceu. Espere um pouco, deixe eu te explicar. O que você acha se hoje, no Supremo Tribunal Federal, os ministros decidissem que, a partir de amanhã, todas as celas dos presídios e delegacias deveriam ser abertas e todos os encarcerados no Brasil estariam libertos de suas penas? O que poderia acontecer? Ora, os assassinos voltariam a cometer assassinatos, os ladrões voltariam a roubar, os corruptos estariam livres para corromper ainda mais. Isso seria um caos. Então, não pensa você que a prisão, apesar de todos os seus defeitos, além de ser uma proteção para a sociedade, também é uma proteção ao indivíduo infrator, para que ele não se comprometa ainda mais frente à justiça, cometendo novos crimes. É verdade. Eu nunca tinha pensado no encarceramento do criminoso por esse ângulo. Eu só acreditava que era um castigo pela sua má conduta.
Desta forma, vejo que é um benefício para ele também, pois o impede de realizar ações que aumentariam ainda mais os seus débitos frente à sociedade. Agora pense na enfermidade sobre esse mesmo ângulo. Temos certeza de que a doença não surge ao acaso, está diretamente relacionada a infrações da lei divina ou a situações de resgate e aprendizados. A doença muitas vezes funciona como presídio, um freio para o criminoso. Impede ou dificulta o indivíduo que ele continue a seguir por caminhos tortuosos e errôneos pelas estradas da vida. Veja você mesmo, Nestor, como exemplo. Sem querer julgá-lo, perceba que a sua enfermidade é o resultado de muitos anos de consumo de bebidas alcoólicas, de uma vida desregrada, sem controle. Se a doença não surgisse nesta hora de sua vida, provavelmente você continuaria a se comprometer ainda mais, não só moralmente, mas também dificultando a convivência familiar e sua situação financeira. Continuaria a ter uma vida sem objetivos maiores, sem uma finalidade útil. Com o surgimento da enfermidade, a sua liberdade foi limitada, porque você abusou do seu livre-arbítrio. Ela também serve para momentos de reflexão e escolha para novos rumos. Quando não encontramos causa direta da moléstia nesta existência, ela estará nas existências pregressas, pois Deus é justo e não propõe nenhuma injustiça a seus filhos. Sabe que o que você disse tem certo sentido? Refletiu Nestor, parando para pensar. Todas essas dificuldades que eu tenho passado são resultado das minhas próprias atitudes. Com a doença eu percebi que comecei a me questionar mais profundamente sobre a minha vida, minhas atitudes, a minha família, os meus objetivos. O objetivo maior dos sofrimentos não é castigar quem errou, mas fazer com que ele pare, reflita nos seus equívocos e mude o rumo da sua jornada. E quanto à cura que você mencionou, seria como a liberdade ao criminoso. Quando já estiver resgatado os débitos frente às leis divinas, quando já tiver aprendido a lição, ela surge algumas vezes de forma natural, outra através da própria medicina terrena, que também está a serviço de Deus e dos bons espíritos. Mas um alerta, é como a liberdade provisória. Não voltes a errar para que a dor não venha novamente bater a sua porta. Foi Jesus quem disse: vá e não voltes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Então, meus irmãos, para a gente ver, não é? Refletir que a enfermidade ainda é a bondade de Deus, é o amor de Deus por nós. Se ela não chegasse, como ele disse, ela não chega, se implanta de uma vez. Ela vem dando sinais, vem nos chamando a atenção, para que algo de grave não aconteça conosco. Pode acontecer, mas se nós não tivéssemos febre, se nós não tivéssemos uma dor de cabeça, nós poderíamos ter um infarto, poderíamos sucumbir de qualquer enfermidade, uma infecção. Então, queridos irmãos, a enfermidade chega nós querendo nos chamar para o caminho do bem, que é Deus. Estamos distante de Deus, precisamos nos tratar o corpo agora, mas também nos aproximar de Deus. Pode ver, a doença chega, a gente trata e ela não sai rápida. Ela tem um tempo, e esse tempo, não podemos querer a cura já. Não tem como a gente viu nas histórias duas. Se a cura chegasse, nós não iríamos tirar aprendizado nenhum. Então esse tempo é para nós tirarmos aprendizado, nos acerenarmos, nos aproximarmos de Deus, tratar melhor os nossos queridos, mudarmos realmente. E é para isso que nós estamos na Terra. Vocês veem quantas, aqui, muitas vezes temos uma vida sem objetivos maiores. Nem soubemos por que estamos aqui na Terra, passamos uma encarnação, 70, 80 anos, e nem descobrimos por que viemos aqui na Terra. É muito pobre, queridos irmãos. Nós temos que ver que essa encarnação é valiosíssima para nós.
esse convívio com os nossos queridos. Agora nós falávamos no estudo ali, nós que somos de uma geração passada aí, desenvolvíamos mais os laços, mas não podemos deixar morrer. Desenvolvemos lá no nosso lar, não é? Essas belas afeições, brincamos junto com os nossos irmãos, mas hoje muitas vezes o nosso irmão está doente e lá nós não vamos procurar. Então não valeu aquelas brincadeiras lá, aquela amizade que nós tínhamos. Temos que lembrar tudo que a gente passou junto, as dificuldades, os sacrifícios, ir lá conversar com o nosso irmão, nos reencontrar, nos fortalecer. Só porque estamos bem muitas vezes materialmente, não nos visitamos, não nos procuramos. Então procurando, isso aí renova a pessoa. Nós visitamos uma senhora enferma ontem e a gente depois saiu falando, quando as filhas vêm de longe e ficam perto dela, ela é outra pessoa, é outra energia que gira. Quando ela está só com as pessoas que cuidam, ela está lá quase acabadinha. Então a gente vê, queridos irmãos, como faz bem essa troca com os nossos entes queridos, aquelas pessoas que a gente tem mais perto do coração. Nos relacionamos com um monte de gente, mas a gente não troca aquele carinho, aquela energia com os nossos entes queridos. É mais forte, é um outro tipo de energia que nos alimenta, que nos fortalece. Não que a gente não vá desenvolver com os outros irmãos, precisamos desenvolver sim, assim como desenvolvemos no nosso lar as afeições, de desenvolver com os outros irmãos. Então ele fala aqui também, se a doença não surgisse nessa hora de sua vida, provavelmente você continuaria a se comprometer, mas continuaríamos nesse caminho errado que muitas vezes nós viemos traçando, viemos palmilhando. Diz assim, realmente já experienciamos nas múltiplas reencarnações, a saúde e a doença, a beleza e a fealdade, a riqueza e a miséria, o poder e a subalternidade, sendo os primeiros de cada dupla fatores preferidos pelas pessoas na pretensa conquista da felicidade plena. As primeiras sempre é a saúde, nós sempre queremos a saúde, a beleza, a riqueza, o poder, sempre buscamos isso, experienciamos, já passamos por essas experiências, mas agora chegou o momento de buscar efetivamente algo ainda não experimentado, a harmonia para o espírito, que é verdadeiramente o agente imortal. Nós cuidamos do corpo, importantíssimo, porque o corpo é o veículo que nós espíritos nos movimentamos aqui na Terra, mas precisamos cuidar também do espírito. Então diz, chegou o momento de buscar efetivamente algo ainda não experimentado, a harmonia para o espírito, que é verdadeiramente o agente imortal. O corpo doente é reflexo da alma enferma, e para se atingir a verdadeira cura, deve-se buscar a melhor terapia e o melhor terapeuta. Qual é a melhor terapia, queridos irmãos? Qual é o melhor terapeuta para todos nós? O melhor terapeuta é Jesus, queridos irmãos. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, seremos felizes, teremos saúde material, saúde física e espiritual. E se isso tudo, o roteiro é o Evangelho. O terapeuta é Jesus e a terapia é o Evangelho. A terapia mais eficaz é o amor e a boa nova do Cristo, a receita de saúde para toda a humanidade. Então está em nossas mãos, está ao alcance de todos. Jesus nos deixou algo maravilhoso, meus irmãos, de graça. O único sacrifício é o nosso tempo e a nossa boa vontade de nos transformar, que possamos realizar com muita alegria, com muito amor, e sermos felizes aqui na Terra, que é para isso que fomos criados, desenvolver em nós os bons sentimentos. Obrigado pela atenção de todos, e convido agora a exercitarmos a nossa prece, que é também o veículo que nos conecta com Deus, é o meio de ligação com o Pai. Neste momento, Pai querido, agradecidos estamos, Senhor, pelo amparo que se fez sobre todos nós, que nos ajude a refletir sobre as dificuldades que nos chegam. Falamos só da enfermidade, Senhor, mas sabemos que todas as dificuldades que nos chegam, a causa ainda somos nós também. Que possamos nós vencer essas dificuldades,
refletindo no Teu Evangelho, nos asserenando diante dos problemas, diante das enfermidades, da dor, do sofrimento. Sabemos que Tu é o alívio para as nossas aflições. Ó Mestre querido, dai-nos força, dai-nos coragem, dai-lhes um novo ânimo para que possamos vencer assim todos os problemas que se apresentam para nós. Que a Tua luz nos envolva nossos queridos, nossos amigos, nossos inimigos, irmãos que sofrem muitas vezes sozinhos nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias e asilos. Que esses mensageiros de luz possam levar a todos o consolo, levar a esperança, levar novo ânimo, Pai querido. Ampara nossos irmãos com ideias suicidas, possam eles também, Senhor, encontrar uma mão amiga para os auxiliar, para os ajudar a desistir dessa ideia infeliz, esclarecendo a importância dessa encarnação para todos nós. Derrama sobre os líquidos aqui presentes, Senhor, essas energias benfazejas, para os irmãos que deles fazerem uso possam se sentir renovados na saúde e na paz. Ampara nossos queridos que partiram para o mundo espiritual, muitas vezes desconhecendo Tuas leis. Ilumina suas mentes, seus corações, que possamos fazer o que Jesus nos ordenou: levanta-te e anda. Possamos nos levantar das nossas dificuldades, possamos nos levantar espiritualmente, nos dando conta que não estamos sozinhos diante das dificuldades. O Teu amor nos envolve, Teu amparo, esses mensageiros de luz sempre presentes e dispostos a nos ajudar. Que possamos possibilitar esta ajuda, nos asserenando, nos elevando até o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado, e que possamos retornar aos nossos lares envolvidos